Olá, amadinhos! Tudo bem com vocês? Agora chegou o momento da nossa revisão. Sobre o que, amada? Sobre concordância verbal. Vamos lá? Vamos conhecer aqui a parte 2, aula 42.2. O que é concordância verbal? Né? Regra geral, sujeito composto, antes do verbo, verbo no plural. Mas a concordância verbal dependerá de 3 fatores: o posicionamento do sujeito na frase, antes ou depois do verbo, os diferentes tipos de palavras que formam o sujeito, o tipo de palavra que liga os núcleos. Com o pronome relativo que o verbo deverá concordar com o antecedente do pronome. Olha só no exemplo. Fui eu que resolvi o problema. Olha só, quem veio antes? Eu. Então, o verbo está fazendo a sua concordância com a pessoa do discurso. Beleza? Com o pronome relativo quem, o verbo poderá concordar com o antecedente ou ficar na terceira pessoa do singular. Exemplo, quem vem antes do quem? Eu. Fui eu quem escreveu a carta. E o que? O verbo, ó, escreveu, ó. Tá fazendo a concordância com o quê? Ficou na terceira pessoa do singular. Ó, não serão os meninos que farão esse trabalho. Os meninos, aqui você já sabe que, ó, terceira pessoa do plural. Então, fazendo a concordância aqui. Belezinha? Então, olha só. Com quem pode flexionar? Com o flexionar como? Ou fica concordando com a pessoa do discurso que aparecer antes do pronome, ou concorda com o pronome relativo ficando na terceira pessoa do singular. Ok? Com porcentagem ou percentagem, o que vai acontecer? Quando houver especificador, né, o verbo pode concordar com a percentagem ou preferencialmente com especificador, né, com a parte especificada. Como assim, amadinha? Somente 1% dos alunos não compareceu. Então, olha só, ó, verbo, né? E aqui está, no caso, concordando com quem? Com o numeral, com a porcentagem. Mas eu também poderia colocar compareceram. Se eu colocasse o compareceram, ia ficar concordando com a parte especificada. Belezinha? A próxima. Somente 2% da turma não compareceram. Aqui, ó, fazendo a concordância com a porcentagem. Mas se eu escrevesse compareceu, ia ficar com a parte especificada, com da turma que está no singular. Tá bom? Então, aqui pode fazer a concordância com a porcentagem ou com a parte especificada. Quando o agente é um entre tantos que praticam a mesma ação. Olha só, professor foi um dos que receberam homenagem dos alunos, né? Olha só, um dos. Então, ficou aqui, dentre outros, homenageado, ele também o foi. Outro exemplo. Quando a ação verbal limita-se a um só agente. Foi um dos meus amigos que postou aquela mensagem na rede social. Por quê que ficou no singular? Porque foi o único amigo, ó. Foi o único que postou, né, a mensagem na rede social. Então, ele que praticou a ação sozinho, então por isso que ficou no singular. Beleza? Aqui termino
né, a revisão sobre concordância verbal e daqui a pouco retorno com a nossa atividade. Vai! Olá, amadinhos! Acordem, amadinhos! O momento é agora de quê? O momento de tirar as dúvidas, né? Como, amadinha, né? Com a resolução da atividade de sala. Vamos aqui ao nosso exercício. Aqui eu tenho a questão 1. Preste atenção. Tem umas lacunas e essas lacunas serão preenchidas, beleza? Ó, os esgotos, grandes causadores de poluição, pois ao não receber o tratamento adequado, libera à natureza diversos poluentes que a deterioração dos rios, lagos e oceanos é no esgoto também que se bactérias, vírus e lavas de parasitas considerados nocivos. Vamos ver? De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, no que se refere à concordância verbal, as lacunas do texto devem ser preenchidas correta e respectivamente com letra A, são considerados, provocam, encontram. B, é considerado, provocam, encontram. C, são considerados, provocam, encontram. D, são considerados, provocam, encontram. E, é considerado, provocam, encontram. E, amados, qual é a alternativa? Letra C, né? São considerados, provocam e encontram. Vamos lá para a segunda questão. Além disso, as regras de como devemos nos comportar sexualmente prevalecem em todos os discursos, o que se torna uma questão velada de repressão. O verbo prevalecer concorda com o termo. Amadinhos, vocês vão ler a frase, né? E vão observar o verbo prevalecer está concordando com qual termo? Letra A, os discursos. B, uma questão. D, devemos. D, as regras. E, nos. Qual é a alternativa? Letra D, né? Olha, vamos ler aqui. Além disso, as regras de como devemos nos comportar sexualmente prevalecem. O que prevalece? As regras. Então, aí fazem a concordância. As regras estão no plural, então o verbo vai fazer concordância com ele. Então, o verbo concorda, né, em número e pessoa. Questão 3. Assinale a alternativa em que a concordância ficaria incorreta se o verbo destacado fosse colocado num plural. Olha bem. Olha só. Vou marcar aqui para mostrar. É a incorreta que eu quero. Letra A. Já chegou o palestrante e o seu assistente? B. Uma manada escapou das jaulas. C. Não foram nós quem decidiu a data do jogo. D. A maioria das questões apresentava dificuldades. E a alegria e o contentamento marcou a sua vida. E aí? Gabaritaram? Né? Claro que sim, né? Você já sabe. Por que aqui ficou no singular? Porque aí eu tenho um substantivo coletivo, né? Quando aparece substantivo coletivo, fica no singular, tá bom? Por isso aí que é a letra, né? A letra B. Vamos ver aqui a próxima.
Questão 4. Conversar pressupõe um diálogo produtivo entre as pessoas. Significa dizer que conversar é um processo cooperativo entre interlocutores. Leia o texto abaixo que representa uma conversa. Vamos lá na tirinha. Observe bem. Minha mãe amassa. Amassa só? Sim, amassa só e salga a massa. A massa se amassa na mesa. A mesa é sã. Sim, essa massa é sã? O bom de ir para a escola é que a gente pode ter conversas literárias. Agora, preste atenção no enunciado, amado. O que eu tenho aqui? No trecho, a gente pode ter conversas literárias, substituindo-se o sujeito por outro da primeira pessoa do plural. No tempo pretérito perfeito, o resultado é o seguinte. A. Podemos ter conversas literárias. B. Podemos ter conversas literárias. C. Podíamos ter conversas literárias. D. Poderíamos ter conversas literárias. E. Pudéssemos ter conversas literárias. Presta atenção, né? No pretérito perfeito. Pretérito perfeito. Alternativa, letra B. Podemos ter conversas literárias, né? Então, aí, né, a questão 4. E aquele momento que todo mundo está aguardando? Que momento é esse, amadinha? É o momento do Se Liga no Enem! Aqui eu tenho, se. Vamos respirar um pouquinho e vamos ler. Isso aqui é questão do Enem. Se um dia nós se gostasse, se um dia nós se queresse, se nós dois se empareasse, se juntinho nós dois vivesse, se juntinho nós dois morasse, se juntinho nós dois dormisse, se juntinho nós dois morresse, se pro céu nós subisse. Mas, porém, se acontecesse de São Pedro não abrisse a porta do céu e fosse te dizer qualquer tolice, e se eu me arreminasse e tu com eu insistisse, para que eu me a resolvesse e a minha faca puxasse e o bucho do céu furasse, talvez que nós dois ficasse, talvez que nós dois caísse, e o céu furado arriasse e as virgens todas fugisse. Zé da Luz, Cordel do Fogo, encantado. Vamos lá ao enunciado da questão. O poema foi construído com forma do português não padrão, tais como juntinho, nós, talvez. Essas formas legitimam-se na construção do texto, pois, letra A revelam as escolhas de um poeta não escolarizado. B. Tornam a leitura fácil de entender para a maioria dos brasileiros. C. Compõem um conjunto de estruturas linguísticas inovadoras. D. Revelam o bom humor do eu lírico do poema. E. Estão presentes na língua e na identidade popular. Qual é a alternativa? Letra E. Estão presentes na língua e na identidade popular. Então, amados, gabaritaram? Claro, amadinha. Parabéns a todos, né? E vocês estão esperando o quê? Qual é o momento de agora? É o momento do clube de leitura.
leitura, amados. O que eu trouxe aqui para vocês, né? Dicas literárias. Eu tenho Macunaíma, de Mário de Andrade, né? Triste Fim, de Policarpo Quaresma, né? De Lima Barreto. Olha outra obra magnífica. Os Sertões, de Euclides da Cunha. Olha só, mais outra. Manifesto da Poesia Pau-Brasil, de Oswald de Andrade. E, finalizando com Carlos Drummond de Andrade, eu tenho Alguma Poesia. Então, são dicas para você se deleitar na leitura, nestas obras maravilhosas. E qual é, amadinha? O pensamento do dia. Qual é a mensagem que eu deixo para vocês? O grande mestre não ensina. Amplie os horizontes dos seus alunos no aprendizado constante. Mensagem de Nildo Lage. Gostaram? Interessante, né? Maravilhosa essa mensagem. Agradeço a companhia de vocês, amados, e até a próxima aula.